Boa noite. Hoje, 23 de junho de 2025, iniciamos mais um Darshan. E esse Darshan é de perguntas e respostas. A princípio, temos toda segunda-feira. As perguntas são enviadas de forma anônima e feita dessa forma para o nosso mestre Saulo. E eu queria começar a ler algo sobre o mestre espiritual na nossa jornada. Um mestre espiritual vivo é como um farol aceso na noite da alma. Ele não caminha por nós, mas ilumina a trilha adormecida sob nossos pés. Sua presença viva vibra como um lembrete constante do que somos em essência: consciência, amor e verdade. No caminho do propósito de vida, muitas vezes encoberto por dúvidas, ruídos mentais e desejos passageiros, o Mestre nos ensina a silenciar, a olhar para dentro, a ouvir a voz suave do coração. Ele não dá respostas prontas, mas nos desperta para a sabedoria que já habita em nós, com um olhar, com uma palavra, com um silêncio. Ele nos realinha com a centelha divina que pulsa em nosso ser. Sua vida é um ensinamento, simplicidade no viver, verdade no falar, retidão nas escolhas. E essa coerência entre o que é e o que transmite cria um campo de clareza onde nossas confusões internas começam a se dissolver nele. Vemos o reflexo da nossa própria possibilidade desperta nele. O mestre aponta o essencial, que nosso propósito não está fora, mas se revela na presença amorosa com que tocamos o mundo, na entrega silenciosa ao bem e no serviço à luz. Com ele, aprendemos que clareza não é saber todos os passos, mas caminhar com fé, alinhados com a verdade mais alta que já conhecemos. E assim, sob sua orientação viva, o caminho já não é um fardo, torna-se uma oferenda. A vida, uma prece em movimento. Em cada passo, um retorno ao lar interior. Hoje nós temos uma pergunta, tá? Depois eu vou dar mais uma olhadinha, que faz 5 minutos que eu vi. Não sei se de repente colocaram mais alguma, mas só temos uma. É natural ou comum estar seguindo um propósito por ter tido percepções através de meditações, mas viver em guerra interna por resistência a ele? E sendo natural ou comum, qual a orientação para que haja rendição da mente? E não sendo natural ou comum, pode ser que essas percepções tenham sido só criações mentais para que de forma inconsciente ganhar algo com isso? Qual seria um direcionamento para que tenha clareza? Gratidão, querida, gratidão pela oportunidade, gratidão pelos textos maravilhosos, gratidão por a gente estar aqui. Eu fico muito feliz, muito contente em ter essa oportunidade da gente estar aqui junto, aprendendo, todo mundo junto, né? E estarmos nessa pura luz divina, né? Cada vez mais usufruindo do conhecimento, né? E eu acho que a gente tem essa oportunidade quando você traz a questão, né, do mestre vivo. A gente tem a oportunidade, ontem no estudo do discipulado, a gente trouxe, né, ao final algumas questões sobre essa, porque é, é muito importante, eu acredito, a questão da sanga. É por isso que é uma dessas três joias, né? Porque você encontra refúgio na sanga. Então você vê que como a sanga ela é o corpo do mestre, você percebe em vários movimentos da sua vida, e até mesmo ontem, conforme seu depoimento para a VAR, e outras pessoas também colocaram alguns depoimentos ontem no discipulado, vendo como é que o mestre lida com as situações corriqueiras, qual é a consciência, qual é a percepção, qual é o andamento, qual é a tratativa, né? E eu acho isso muito importante, por quê? Porque
eu já falei isso em alguns lugares, falei isso até em Belo Horizonte agora que eu estava, né, ali fazendo uma palestra numa empresa. E eu falei com as pessoas e tinha muita gente jovem que estava almejando cargo de liderança, essas coisas, e eu falei com essas pessoas assim: cuidado com as pessoas que você admira pela internet e que você não divide uma saca de sal com eles. Porque várias dessas pessoas, depois ou antes de entrar em alguma live ou qualquer coisa nesse sentido, estão chorando comigo aqui pelo Zoom. Estão reclamando da vida, estão falando que as coisas não são do jeito que são. Então, toma cuidado com as pessoas que você tem admiração, se você realmente não as conhece, se você realmente não sabe como elas lidam com as situações corriqueiras da vida. É por isso que a gente faz questão de ter essa tratativa, de ter uma abertura, uma transparência, uma horizontalidade em tudo que a gente faz. Porque, como eu já disse em alguns lugares, e eu torno a repetir para vocês aqui, o que derruba uma pessoa são as suas relações mais básicas consigo mesmo, de proteção, alimento, segurança. É por isso que você não vê alguém, seja quem for, mas dentro da espiritualidade caindo por qualquer outra questão que não seja sexo, que não seja dinheiro, que não seja violência, seja ela qual for. Você não vê por outros fatores. Você não vê alguém caindo na espiritualidade porque amou demais, ou porque abriu a sua visão para o ilimitado, ou porque exerceu demais a compaixão. Você não vê esse tipo de coisa acontecer. Pelo contrário, você vê se elevar todos aqueles que se fazem menores para que sejam grandes. Então, tomem cuidado com os tipos de tratativas, com os tipos de admiração, de endeusamento, até mesmo porque tudo isso que eu estou trazendo para vocês é importante para responder essa primeira pergunta, né? Então, eu vou ler aqui a primeira pergunta. É natural? Ó, eu vou responder de várias formas, de inúmeras formas possíveis. Porque até mesmo sentir no coração, propósito, seguir, ter fé, isso tudo é ilusão. Tudo isso é mente, tudo isso é ego. Nada disso é real, né? Então a gente poderia trazer como Ramana aqui e falar: nada disso existe, quem é você? Pronto. Que propósito é esse que você está seguindo? É ilusão, isso não existe, né? Até o próprio fato da gente acreditar que somos uma entidade individualizada já parte desse conceito ilusório, né? Quando na realidade o que somos é uma coisa só. Essa percepção nos tira do sofrimento. Falamos sobre isso também no encontro do discipulado ontem, sobre as nossas relações, a unidade e essa percepção dessa conceituação para a liberação do sofrimento. Então a gente pode trazer em inúmeras frequências, inúmeras instâncias, inúmeras respostas, porque cada resposta vai agradar alguém, entende? Cada resposta ela vai trazer um aconchego a alguém que está em busca de algo. E é muito importante, inclusive até não coincidentemente a Abaia pediu o texto para a Pravarri. Quando a Pravarri estava lendo, eu falei, nossa, esse texto ele precisa estar sendo publicado em algum lugar, porque ele está muito bom. Ele está muito bom. Até mesmo para que a gente se acostume e sempre gravando e sempre colocando isso ao vivo e sem corte. Porque tem muita gente que fala, ai, Saulo, você podia fazer uns cortes, subir uns cortes, os conteúdos são muito longos. Não tem como você pegar uma resposta dessa ou uma pergunta dessa e responder com um corte de 15 segundos, de 30 segundos. Tudo bem, a gente pode achar umas pérolazinhas pelo caminho, mas assim, o conteúdo é esse, ele não tem como ser diferente. A gente precisa se acostumar a pensar para que nós possamos fazer para nós mesmos as perguntas certas e termos as compreensões corretas da realidade, que é aquilo que nos é colocado. Que a questão da realidade, ela tem tudo a ver com essa percepção correta
Porque a pergunta trata sobre propósito, percepção, meditação, fé, coragem, não é isso? Então essa questão está aqui, ó. É natural ou comum estar seguindo um propósito por ter tido percepções através de meditações, mas, mas viver em guerra interna por resistência a ele? Então, assim, só essa primeira pergunta já responde. Você entende? Olha só. É natural ou comum estar seguindo um propósito por ter tido percepções através de meditações, mas viver em guerra interna por resistência a ele. Entendeu? Se você enxerga isso como uma verdade para sua vida, qual é essa resistência? A resistência, ela não deveria existir. A resistência, ela está atrelada a fatores externos e não internos. Por que que se confunde a realidade? Compreende? Eu vou trazer isso mais detalhadinho aqui. Eu comecei a dar uma falhada. Eu tô falhando com vocês ou não? Aqui tá um pouquinho? Tá bom. É natural ou comum estar seguindo um propósito, mas viver em guerra interna por resistência a ele? Se é um propósito, não. Se é algo que você quer fazer, não. Por que que haveria resistência, né? E sendo natural ou comum, qual a orientação para que haja rendição da mente? Mais uma vez, se há um propósito e você sabe disso, por que que a mente tem resistência? Você está indo em busca daquilo que eu falei no início: conforto, aconchego, nutrição, segurança, proteção. Quer ficar pertinho da família, quer ficar pertinho dos filhos, dos netos, bisnetos, do cachorro, da padaria que está do lado de casa. Então, assim, você sabe, você sofre porque você sabe o que deveria fazer e não faz. É, é simples. Não, Saulo, mas você não entende a minha vida. Falei, tudo bem, por isso que eu digo, a minha vida é pública, horizontal e transparente. Eu sigo. A minha palavra é minha palavra. O meu caminho é reto. A minha orientação é o que eu cumpro. E vários aqui têm provas no cotidiano disso. Por que que você não consegue? Ah, não, porque você. Não, você não. Eu não vim desse jeito também, não, gente. Há poucos anos atrás eu estava sentado no chão, lavando banheiro, para eu poder participar de um retiro com o mestre e entender o que que ele estava fazendo ali sentado naquela cadeira e por que que eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Uai. Então, assim, se você sabe o que tem que fazer, não faz, você vai ficar em sofrimento. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Você sabe, você não cumpre porque você está querendo servir a dois senhores. Não é isso? Aqui, no Ocidente, a gente tem a Bíblia, o livro. Aí fala, você tem que escolher Deus ou Mamon, não é isso? Você serve Deus ou Mamon? É, você serve o espiritual ou material? Você serve o divino ou o pagão? Se você tem um propósito, você não segue, seja ele qual for, seja espiritual, material, o que quer que seja na sua vida, na sua existência. Se você não segue, você vai estar em sofrimento. Devia ter amado mais, ter chorado mais. Você vai ficar no epitáfio da vida e vai ficar em sofrimento. Ah, mas eu queria tanto. Não queria, porque se quisesse, estaria fazendo. Não queria. Ah, eu queria tanto me iluminar. Não ilumina. Por quê? Porque não é o que você mais quer. Eu queria tanto. Não é, porque se fosse, você estaria tendo a mesma oportunidade. Você está escolhendo.
Por isso que as escolhas vão levar a um sofrimento. Toda escolha vai levar a um sofrimento. Eu tenho que fazer tal coisa, não faço por quê? Porque eu não quero ser ridicularizado, porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, porque eu tenho medo de reconstruir minha vida, porque eu tenho medo de me separar e não sei o quê, porque eu tenho medo. São medos, medos, medos e medos. Então, já falei sobre isso, indico novamente o discurso que fala sobre a diferença entre conforto e propósito. E vou repetir para vocês: duas sementes iguais, plantadas no mesmo solo. Uma semente plantada pelo amor, uma semente plantada pelo medo. As duas vão crescer, elas vão se nutrir, elas vão ter tronco, elas vão ter folhas, flores e frutos. A que você plantou pelo medo vai te dar um fruto que não vai saciar a sua fome. É esse comichão no seu ouvido, é esse sofrimento que não passa, é essa coisa que você não sabe o que que é. E entra ano e sai ano e eu falo a mesma coisa e a gente continua no sofrimento, escutando, escutando. Ai, mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? É só fazer. A outra fruta, que é a que você plantou pelo amor, que é o propósito, você vai se nutrir dela com uma mordida só. Porque ela é aquilo que foi feito para você, que completa a sua existência. Você nem precisa comer ela inteira. Só de você apreciá-la, só de você cheirar, só de você passar a mão, sentir a pele daquela fruta, você já vai estar assim, ó. Nossa, gratidão, gratidão. Entende? Então a gente precisa compreender que se eu tenho um propósito, eu tenho certeza que é meu propósito, porque eu recebi ele numa meditação. Essa é a pergunta. Recebi ele numa meditação. É meu propósito. Eu estou seguindo. Mas eu estou em guerra? Que guerra é essa que eu tô? E eu tô com resistência? Peraí, vamos sair do BO espiritual? Vamos sair da espiritualidade? Porque a espiritualidade cria muita caixinha, cria muita resistência, cria muito mimimi, porque é processo espiritual. Ah, eu estou num processo espiritual. Vamos transformar isso para algo corriqueiro do mundo, para a gente compreender melhor o quanto que é interessante isso. Vamos supor, você quer melhorar de vida e você é uma cozinheira de mão cheia. E você vira e fala assim: Nossa, eu faço um docinho que é uma delícia, e eu faço um brigadeirinho que é uma delícia, e eu quero vender o brigadeirinho. Você trabalha de dia, faz o brigadeirinho de noite, leva no trabalho no outro dia. Você trabalha de dia, aí chega o final de semana, você fala com o pessoal da sua rua, do seu bairro, da sua família, você está fazendo brigadeirinho, você faz um brigadeirinho com uma festa, você faz o brigadeirinho de novo, você vai fazendo o brigadeirinho, não é isso? Você vai estar chateado com isso, você vai estar em luta com isso, você vai estar achando que talvez isso não seja para você. Mas vê bem, você não tem o propósito de fazer o brigadeirinho e não é o que você faz bem? Que resistência é essa que você tem em fazer o seu brigadeiro? Você entende que quando a gente tira a pergunta da espiritualidade, ela fica óbvia? Que todo empreendedor, para começar algo, precisa passar o final de semana, o feriado, ou coisa, e tem que trabalhar, e vai fazer contato, e liga para não sei quem, e tira uma foto, e mostra para não sei quem. Não é isso? Por que que com a espiritualidade é diferente? Por que que a gente fala assim, o meu propósito espiritual. Ah, mas seu propósito espiritual, eu tenho certeza que ele é avançadíssimo. Nas suas outras encarnações, você nunca foi o Zé das Couve. Você nunca foi o moço que batia prego lá na rua do lado. Não. Você era neto de não sei quem, filho de não sei quem, você era o próprio ou a própria. Você era alguém especial, eu tenho certeza, porque para o seu propósito ser tão especial assim, que arruína a sua vida. O seu propósito arruína a sua vida. Tem resistência. Não é possível.
A moça do brigadeiro, então, não está seguindo o propósito dela, é você que tá. A moça do brigadeiro, ela não está seguindo o propósito dela, é você. Então, assim, entenda que tratar a espiritualidade como sendo algo especial, nesse sentido, entende o que eu estou trazendo para você? Tratar como sendo algo especial vai tirar você da visão correta sobre a realidade. Não é simples? Veja, tudo que vai tirar você da visão correta sobre a realidade é uma ilusão. Uh! Que loucura, pessoal! Que loucura! Então veja, se eu não sou capaz de pegar o meu brigadeiro e falar assim, é isso que eu tenho para fazer. Essa é a missão da minha vida. Fazer o máximo de brigadeiro possível e tuchar nas festinhas de criança, o que quer que seja. Ou nos meus colegas de trabalho. Eu tenho um propósito, eu quero melhorar de vida, eu quero ter uma segunda renda, eu quero viajar com a família, eu quero dar uma escola melhor para as minhas filhas, eu quero. Oh, 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 oh. Não! Meu brigadeiro é mágico. Eu quero fazer um brigadeiro porque as pessoas vão amar meu brigadeiro e eu vou ser exaltado como o melhor brigadeiro. A visão correta sobre a realidade vai trazer você de volta para o eixo. Porque as pessoas, elas tendem a colocar a espiritualidade como sendo algo especial. Quisera eu ser especial, estar em um local especial, fazendo algo especial. Ia ser o máximo, não ia? Eu ia estar sentado num trono, com a minha coroa, com o meu manto, só assim, ó. É onde Jesus está, né? Jesus está lá no trono dele, né? Aí Jesus volta. Onde que ele vai estar? Ele vai estar no trono dele, sentadinho, né? Vai estar lá. Todos os grandes. Você vê, Divaldo foi assim, né? Não fez nada. Fez nada, não adotou criança, não construiu uma casa de todo tamanho, fez nada. Chico não fez nada, Madre Teresa não fez nada, Jesus não fez nada, ninguém fez nada. Ficou todo mundo sentado falando assim: acessem meu Instagram porque eu vou vender um curso para vocês, vai ser maravilhoso, vai mudar a sua vida. Ah, pessoal, pessoal, não brinca com a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não tá afim desse mimimi que esse povo tá criando, não. A espiritualidade não quer você no mundo dos unicórnios, dos arco-íris, do algodão doce, onde nada é tangível, tudo é possível. A dor e o sofrimento estão aí para isso. E a gente precisa entender que essa guerra interna e essa não percepção correta da realidade que vai trazer a gente a ter esse comichão no ouvido para saber se o que eu estou fazendo é correto ou não, é uma falta total da percepção de si mesmo, do propósito interno. Porque se eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou deixar de fazer brigadeiro sexta-feira à noite, porque me ligaram sexta-feira à noite para fazer brigadeiro, para uma festa amanhã. Eu vou achar ruim? Eu vou achar ruim que eu recebi uma encomenda maior do que eu posso entregar. Ou eu vou botar minha mãe, minha filha, meu sobrinho, meu cachorro, meu papagaio para ficar enrolando brigadeiro comigo. A gente tem que entender o que que é propósito. Tem que entender o que que é coração. Tem que entender o que que é o sentido da vida. Se você separar a espiritualidade da materialidade, se você não compreender que tudo é a mesma coisa acontecendo, você vai ficar dodói.
vai ficar com um nozinho na cabeça, confundindo-se com a visão correta da realidade. E sendo natural ou comum, qual é a orientação para que haja rendição da mente? Sei, você precisa de rendição da mente sabendo que você quer fazer brigadeiro? Você precisa da rendição da mente para saber que você quer viajar no final do ano com sua família e aí você vai ter que fazer umas horas extras a mais ou talvez vender alguma roupa num bazar que você quer fazer dinheiro. Você precisa de rendição da mente para esse tipo de coisa? Não sei. Talvez sim, né? Com relação a apego, quem sabe, né? Tem que fazer uma rendição da mente para eu ficar mais desapegado e poder vender as minhas roupas ou poder ser mais desprendido de alguma coisa ou qualquer coisa que seja nesse sentido, né? Mas então observa o quão alto é o seu propósito, que você está em guerra, que você não consegue uma rendição da mente. Veja, eu poderia até dizer que religiosamente poderíamos ter uma confusão entre querer ser santo ou querer ser Cristo. Entende? O que você tem é alto demais e é muito difícil seguir. E é muito complicado. Eu sinto todas as dores do mundo. É muito alto, eu não consigo nem falar. Você já viram as pessoas que de tanta luz não conseguem nem falar? É tanta luz. Eu não consigo nem falar. De tanta luz. É muita luz. Eu não consigo. Ah, ah. É muita luz. Então a gente precisa ter um pouco de atenção. Sabe? Atenção com relação às coisas. Porque assim, nas últimas. Não sei se a Angélica ela vai conseguir responder porque ela tá fazendo as crianças dormir, mas talvez a Pravar saiba. Que horas mais ou menos, Pravar, que você me viu chegando, que eu dei um oi na reunião hoje de tarde que você tava? Que horas eu apareci? Eram Mais ou menos. umas 3h45, mais ou menos. 3h45, são 8h30 agora. Gratidão, Pravar. 3h45. De 3h45 até. São 8h30, até 7h30. A Nanda tá ali para confirmar, a Angélica tá ali para confirmar, até 7h30. De 3h30 até 7h30, 4 horas seguidas. Eu tava na enxada. Agora, debaixo do sol, nem deu tempo de eu tomar banho, eu tô até com roupa aqui, UV e tal. Tava na enxada, tô até com a mão aqui machucada. Tô até com a mão machucada. Tava na enxada, batendo enxada aqui na terra. E eu não tô dodói. Você entendeu? Você nem precisa saber disso que eu tô te contando. Mas eu não tô dodói. Eu não tô. Ai, porque meu dia foi assim. Pá, pá, pá. Então, assim, enquanto a gente não compreender que a espiritualidade ela é cotidiana e prática, ela é uma atitude, a gente vai ficar dodói. A gente vai ficar em luta. A gente vai ficar toda, barará. Nossa, meu Deus, mas que rendição é essa da sua mente que você precisa ter para fazer algo que é o seu propósito? Que rendição da mente é essa? Sabe que show da Xuxa é esse? Sabe? Que show da Xuxa é esse que você precisa ter rendição da mente para fazer aquilo que você nasceu para fazer? Ah, para, gente. Que show da Xuxa é esse? Sabe? Que coisa! Eu tenho algo para fazer, é algo que eu amo, eu sinto no meu coração, recebi numa meditação, olha que esotérico que é, recebi numa meditação o meu propósito, tá ali, pronto. A luta. Luta de quê? Luta de ego, né? Luta de ego, pelo amor de Deus. Qual é a orientação para que haja rendição da mente?
Vocês querem a resposta nua e crua? Ou vocês querem que eu floreie mais um pouco? A nua e crua, né? Ainda bem que as pessoas não sabem, né? Porque eu não sei quem é, então fica tudo anônimo, então tá tudo certo. Toma vergonha na cara, por favor, né? Toma vergonha na cara. Eu acho que essa é a melhor orientação que você pode ter. Tomar vergonha na cara no melhor dos sentidos, na melhor das palavras. Tomar vergonha na cara significa realmente ter certeza disso. Porque se você quer buscar alguma validação para algo que é seu, para algo que você sentiu, que você recebeu, você está buscando o quê? Você está buscando validação. Você está buscando aceitação. Você quer que eu acesse seu campo e veja o quão maravilhoso é o seu propósito. Que só você pode cumprir, mas existe algo aí. Quando alguém me pergunta como que você deixa uma carreira de sucesso, como que você deixa toda uma transição, para você fazer o que você está fazendo? Então, para mim não é trabalho nenhum. Para mim não é esforço algum. Você já ouviu uma passagem que fala: O meu fardo é leve? Já viram isso? Você pode deixar todo o seu sofrimento comigo, porque meu fardo é leve. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Meu fardo é levíssimo. Levíssimo. Você nem imagina. É levíssimo. E não sendo natural ou comum. Pode ser que essas percepções tenham sido só criações mentais, mas a pessoa ainda coloca entre parênteses, para que ela se resguarde de não estar fazendo algo errado. Presta atenção. E não sendo natural ou comum, pode ser que essas versões tenham sido só criações mentais para, de forma inconsciente, porque eu não quero assumir a responsabilidade, fecha aspas, ganhar algo com isso. E não sendo natural ou comum, pode ser que essas percepções tenham sido só uma criação mental para ganhar algo com isso. Querido ou querida, se é o seu propósito, o que menos importa é o que você está ganhando com isso. Não é onde você vai chegar, é a viagem. É o agora que importa. Se você está fazendo o que você ama, seja o que for, não importa onde você vai chegar. Importa o que você está fazendo. Importa aquilo que você está honrando. Importa aquilo que você está abdicando naquele momento para que você consiga realizar aquilo. Não importa. Você vai estar trabalhando de madrugada, você vai estar trabalhando domingo, você vai estar fazendo o que você quiser, você vai estar, se é espiritual, você vai estar meditando a madrugada dentro. Você vai estar fazendo. Você não vai estar esperando alguém fazer por você ou alguém te levar a algum lugar. Não existe fardo pesado para quem está no caminho que é reto. É o que é, e ponto, e acabou. Você acha que alguém que está num caminho reto está se importando com as coisas que deixou para trás? É por isso que quando você estiver livre no campo, você não tem que voltar para buscar seu pertence. Você está livre no campo? Você vai, não volta, não olha para trás. Você não tem o que recolher, você não volta para buscar tua túnica. Você não tem o que fazer lá atrás. Passou, acabou.
A jornada é o seu ganho. Não existe um lugar onde se chegar. Não existe um alto da montanha. Não existe um ponto final. Você nunca vai chegar onde você acha que deveria estar. Você nunca vai estar lá. Você sempre vai estar na jornada. O que você faz com essa informação vai fazer com que você compreenda que o propósito está além de qualquer coisa que venha para você. Outra semana, outro dia, obviamente, não citarei nome ou absolutamente nada. Um grande empresário virou para mim e falou assim: eu achava que eu tinha construído tudo na minha vida. Eu achava que eu tinha conseguido tudo na minha vida. Eu sentei na piscina da minha casa um dia de noite, abri uma cerveja e falei assim: nossa, acho que eu zerei minha vida. Acho que não tem mais nada para fazer porque eu conquistei tudo aquilo que eu queria na minha vida, eu já consegui. Eu não preciso de mais nada. Eu não tenho que fazer mais nada. Até o momento que eu te conheci. E aí eu vi que tem muita coisa ainda para eu fazer. Você entende isso? Mesmo que você acredite que o seu propósito seja o que quer que seja, se você não tiver consciência disso que eu estou trazendo para você aqui, você vai virar estatística de alcoolismo, de sedentarismo, de suicídio, de qualquer outra coisa que seja. Porque não vai aguentar o comichão no ouvido querendo sempre mais, de um lugar que é impossível se chegar. Porque as pessoas buscam pela consolidação em uma busca incessante por uma tal de felicidade que não está em nenhum lugar, a não ser em si mesmo. Ou seja, a pergunta sobre se é uma criação mental, mesmo que de forma inconsciente, não tem problema, ser consciente ou ser inconsciente, assim são as criações mentais, não precisa se alarmar, mesmo que seja uma criação mental, ela é inconsciente, ela nunca é consciente. Por quê? E que bom que temos profissionais de saúde e temos profissionais de saúde mental também aqui ao vivo. Que beleza. Por quê? Porque o que nós chamamos de consciência ainda nesta inconsciência é apenas um lapso. Porque o ser humano, quando envolvido com as questões do mundo, ele está gastando quase 100% da sua energia elétrica no corpo, quase que 100% ele está gastando respondendo a estímulos. E se identificando com os estímulos e respondendo a todos esses estímulos a todo momento. Então a cabeça, o complexo da mente, está muito mais interessado em sobreviver do que estar presente. Logo, basicamente, todas as criações mentais
são inconscientes. Basicamente, na inconsciência de quem você acha que é, na inconsciência do que você acha que é seu propósito, na inconsciência daquilo que você acredita que aquilo que veio para você é aquilo, porque você só está respondendo a essas questões. Ou seja, basicamente, tudo é uma ilusão, porque é fruto de uma inconsciência de 99,99% de uma humanidade que não tem a menor ideia de quem se é, do que está fazendo aqui. De que só tá esperando acabar a segunda-feira para chegar terça, para chegar quarta, para fazer o sextou e viver a vida que não viveu durante a semana. Que eu tava na correria, tava na vida louca. Tava lá. Pá, 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 pá. Olha, discipline-se. Discipline-se para que acesse sua consciência em um estado avançado, porque senão você vai passar a sua vida respondendo a estímulos e criando uma conversa mental infrutífera apenas para preencher lacunas de um vazio depressivo. Nada vai ser bom o suficiente. Nenhum propósito vai ser grande o bastante. Nenhuma vida vai ser boa, ou relacionamento completo, ou qualquer coisa que seja. Seus filhos nunca vão ser perfeitos, seu relacionamento nunca vai ser maravilhoso, o dinheiro nunca vai ser suficiente, nunca haverá momento certo se você não estiver presente. Nunca vai haver. Então, essa poderia ser uma criação mental? Sim. Para ganhar algo com isso? Sim. Qual seria um direcionamento para que tenha clareza? Para de criar história e vive a sua vida de maneira real. A meditação, ela não vai trazer a você o propósito. A meditação, ela vai elevar a tua frequência, as suas ondas de frequências cerebrais, para que você consiga acessar uma informação que você já possui. Você entende? Você já possui por meio da sua consciência. Ah, Saulo, não, eu não consigo. Quem aqui nunca fez uma coisa que sabia que ia dar errado e falou assim: eu sabia que eu não deveria ter ido, eu sabia que eu não deveria ter falado, eu sabia que eu não deveria ter ligado, eu sabia que eu não deveria ter ido atrás, eu sabia que eu não deveria. Todo mundo sabe o que fazer. Nós não fazemos porque nós não queremos. Nós não queremos. Então, entende? Para finalizar a resposta. Enquanto cumprir a tua missão não for realmente o que você quer, não adianta ir atrás de absolutamente nada. Porque nada vai ser bom o suficiente, nada vai ser real o suficiente. Por quê? Porque todas essas informações vão vir de fora, não vão vir de você. Porque se essa informação vier de você, aí tu não tem dúvida. Você entende isso? Se ela vem de você, você não tem dúvida. Não tem como você ter dúvida de algo que é real para você. Aquilo que você tem dúvida veio de fora, veio de algum lugar. Mas a gente tem muitos ganhos com isso, né? Igualzinho na questão coloca aqui, ah, tem ganho mesmo que inconsciente. Ganho inconsciente, consciente, tem ganho, tem ganho. Qual ganho? Aí é com você. Quer ser visto, quer ser amado, quer ser aceito, você quer ser
bambambam da espiritualidade. Eu não aconselho ser bambambam da espiritualidade, não, tá? Eu não aconselho, não, porque ser bambambam da espiritualidade, o caminho é sempre de crucificação para baixo, né? Ou para cima, sei lá como é que eu falo. Mas é de crucificação para cima. Não queira ser um bambambam da espiritualidade, porque nenhum bambambam da espiritualidade se deu bem na vida, não, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Então, não queira ser. Se você já é, já é. Se você não é, não queira ser. Cumpre tua missão, cumpre bem, faz aquilo que você tem para fazer. E aí eu queria trazer para vocês a relembrança, só para a gente finalizar, de um, uma história que eu contei. Eu não lembro onde que eu contei, mas eu já contei tantas histórias. E as histórias elas acabam que elas vão se perdendo ao longo do tempo, até mesmo porque muitas dessas histórias estão dentro dessas, sei lá, quantas mil horas de conteúdo que vão sendo contadas por aqui. Eu acredito que quando eu morrer, minhas filhas vão ter história minha para contar pra caramba, viu? Porque elas vão ficar assistindo esses vídeos aqui e falar assim, nossa, meu pai é muito louco, o que que é isso? Mas enfim. é, Ah, tá, tem mais uma pergunta, tá bom. Eu vou responder ela em 2 minutos e aí a gente encerra. É... Que tem uma história que ela é a seguinte. Eu me recordo, muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, eu nem tinha ainda feito meu aparecimento nesse planeta. Eu estava caminhando lá em Belo Horizonte, a Angélica lembra disso até. Eu fazia umas caminhadas e eu falava assim, eu preciso fazer umas caminhadas para eu integrar, sei lá, o que que eu tenho para fazer nessa vida, essas coisas muito loucas e parará, aquele negócio todo. A gente morava em Belo Horizonte ainda. Então isso devia ser 2016, 2017, 2015, 2016, sei lá quando que era isso, 2014, enfim. E eu cismei que eu ia subir a Serra do Curral todos os dias, ia caminhar todos os dias, e eu só ia parar quando eu descobrisse o que era verdade. Eu queria saber o que que era verdade. E aí, pense em alguém determinado, porque assim, você tem que ser determinado, porque senão você não consegue, não. A Angélica que é a minha prova viva aí de que ficava horas e horas e horas em meditação, horas e não sei o quê, e papapá, e aquela coisa toda. Porque senão você não vai, não, fica tranquilo. Senão não vai, não. Quer ficar postergando aí a sua liberação, você faz do jeito que você quiser, o problema é seu. É, Eu falei assim, eu vou subir, eu só vou parar de fazer esse caminho quando eu descobrir o que que é verdade. E aí eu subi a Serra do Curral. A Serra do Curral, para quem já foi em Belo Horizonte, sabe que ela é um pouquinho alta, né? E, quer ver? A Baia sempre tá com as coisas na mão, então eu vou perguntar para a Baia. A Baia, qual que é aí a altura do mirante da Serra do Curral em Belo Horizonte? Pronto, aí você me dá a resposta aqui que eu integro ela nessa história, por favor, a Baia. E aí eu falei assim, eu só vou parar quando eu descobrir o que é verdade. Eu subi várias vezes, várias vezes, várias vezes. E era praticamente todos os dias eu subi e descia, subi e descia, subi e descia. Até que um dia eu falei assim, não, hoje é o dia que eu vou descobrir o que que é verdade. E aí a cada passo que eu dava, eu perguntava assim, o que que é a verdade? O que que é 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 verdade? Então, cada passo. Então, você pense em alguém determinado dando cada passo, subindo a serra, perguntando o que que é verdade a cada passo. E aí, no meio de uma curva assim que fazia assim, que subia, eu parei. Tem 4 quilômetros de subida? Mas qual que é a altitude assim? São 4 quilômetros de subida. Mas é porque, aí ó, altitude, 1.400 metros. Obrigado.
E a subida que não é subidinha assim, não. São 4 km de subida e subida, né? De verdade. Eu parei, eu vi uma árvore. E quando eu vi aquela árvore, eu entendi. Você sabe quando você entende uma coisa? Quando você entende, que ninguém precisa te explicar. Você vê, eu vi aquela árvore, e quando eu olhei para aquela árvore, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu lembro disso. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E observando aquela árvore, eu entendi que aquela árvore estava sendo mais verdade do que eu. Eu tive esse entendimento subindo. Porque a gente não observa, né? A gente não observa as coisas ao nosso redor. Pelo menos eu, né? Aquela árvore me chamou a atenção e eu olhei para ela e eu tive esse entendimento. Aquela árvore está sendo mais verdade do que eu. Quando eu entendi isso, eu falei assim: aquela árvore está sendo ela. Você entende isso? Olha que loucura. Essa é a história que eu queria contar para vocês, que tudo está na nossa cara, todo entendimento está disponível, só que a gente quer mais. A gente quer ser especial. Gratidão pela pergunta. Namastê. Vamos ver se tem outra para eu responder em 8 minutos. Segunda pergunta. Não consigo me conectar com nenhuma religião, mas me conecto com todos os guias e espíritos. Porém, isso ainda é muito confuso para mim. Sei mentalmente da diferença sobre religião e espiritualidade, mas isso ainda é um pouco confuso para mim. Eu achei ótima a pergunta, ela pode ser feita num centro espírita, né? Porque a linguagem ela tá, né, dos guias, dos espíritos, né? É, eu acredito o seguinte, pela questão aqui, ah, se essa pessoa se conecta com todos os guias e os espíritos, eu acredito que deveria pedir opinião aos seus guias e aos seus espíritos. Eu não veria algo diferente disso, entende? Se a pessoa ela não se conectasse, se ela não tivesse essa informação, se ela não compreendesse o que é espiritualidade, não compreendesse o que é a religião, tudo bem, eu poderia trazer algo aqui. Mas se essa pessoa ela não se conecta com nenhuma religião, é uma opção. É uma opção de cada um, né? Existem as programações religiosas, não só religiosas, no sentido de religião, mas existem as programações religiosas, também em todo sentido doutrinário, seita, existem todas as programações. Existem as egrégoras específicas que lidam com frequências específicas, né? Que vão lidar com cada situação, etc. Enfim, né? Nesse sentido. Mas eu acredito que se a pessoa não se conecta com nenhuma religião, a primeira coisa a ser feita é entender se não se conecta ou se tem aversão à religião. Entende? É importante saber. Porque, por exemplo, eu não me conecto com nenhuma religião, mas eu tenho afinidades pelo meu espírito com algumas delas. Então, assim, esse tipo de clareza é importante você ter, né? Não é porque você nasceu na África que você tem que estar com alguma religião africana. Não é porque você nasceu no Brasil que você precisa ser cristão. Não é. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
A única coisa que vai te levar a essa conexão é a sua ancestralidade, obviamente, que foi que te colocou naquilo primeiramente. Por exemplo, eu vim nesse mundo, nessa vida, na religião católica, eu fui batizado, eu crismei, eu fiz primeira comunhão, fiz essas coisas todas. Eu segui o rito católico, eu fui criado nesta religião, né? Agora, eu não tenho aversão à religião. Eu não tenho nenhuma luta com a religião. Eu não tenho nada contra religiões, ou seitas, ou doutrinas, o que quer que seja. Nada contra. Então, assim, para mim, quando a gente tem que compreender essa conexão, é, não existe conexão com nenhuma religião. Você conhece todas? Você já frequentou todas? Você já teve alguma vivência em todas? Porque eu vou ser sincero com vocês. Eu me conecto muito com algumas escrituras, alguns personagens. Eu me conecto muito e não faço parte dessas religiões. Assim como, sem preconceito algum, existem religiões, seitas, doutrinas, questões que para mim não me chamam nem um pouco, mas nem um pouco, porque eu não me conecto. Eu não me conecto. Então a gente precisa compreender, se você não se conecta com a religião, porque você foi vítima de algo, de uma programação, de um abuso, seja ele qual for, ou se você não se conecta porque pura e simplesmente você acredita que isso não é para você. Mas mesmo que você tenha consciência de que isso não é para você, precisa ter a compreensão de que isso não é para você porque você está acima disso, ou isso não é para você porque realmente você entendeu que é melhor ser um peixe no oceano do que ser um peixe no aquário. Então, esse tipo de clareza, esse tipo de cuidado é muito interessante. Há poucos meses atrás, a gente foi convidado por um pastor, eu até dei esse depoimento, eu não lembro, eu acho que foi no discipulado. A gente foi convidado para participar de um culto aqui próximo, aqui da Flor, e foi maravilhoso. E foi maravilhoso. Então, um culto evangélico. Então, assim, a gente precisa entender que entre os seres humanos, ninguém é dono da verdade. Por quê? Porque a verdade vai ser sempre um ponto de vista. A verdade é a minha intimidade com este Deus que eu considero ser o melhor. Esse é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é com aquela entidade que eu me relaciono, que a gente tem algo super legal ali, e ela para mim é mais importante, ou é melhor do que a sua, ou qualquer coisa que seja, entende? Então, tudo vai ser um ponto de vista. Então, é religião, time de futebol, você vai discutir o que com quem? Você já viu numa discussão de bar o, sei lá, o flamenguista e o vascaíno discutindo no bar, e aí o flamenguista vai falar, não, mas o meu time tem mais título que o seu, e parará, o botafoguense ou vascaíno, sei lá, ele vai virar e vai falar assim, ah, é verdade, ele tem mesmo, então a partir de agora eu virei flamenguista. Pronto. Política, a mesma coisa, né? É verdade, o meu político aqui, ele roubou mais do que o seu e tal, não é verdade. Então, agora eu vou mudar de partido. Isso não acontece. Realmente, a sua religião, nossa, sua religião
Por que que a religião muda? Peguei vocês, né? Por que que a religião muda? Vocês acharam que não mudavam? Quantas pessoas vocês não conhecem que viraram evangélico, que viraram muçulmano, que virou não sei o quê? Ah, gente, vocês estão tudo dormindo na vida. Ah, por quê? Porque muda. Muda porque nós estamos buscando por um Deus que atenda os meus desejos, que seja bom para mim, que faça aquilo que eu quero, que seja o melhor, o top, o milagroso, o pica das galáxias. Esse é o Deus. É o milagroso, é o que faz, é o que protege, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que não deixa que nada aconteça. No dia que ele falhar, porque é ele que falha, não é você, é ele que falha. O dia que ele falhar, eu mudo de religião. Sabe o que que é? Eu não estava me conectando muito. Eu não estava me conectando muito com aquele Deus. É por isso que eu digo a vocês que tô travando, travei, voltei, voltei, travei, voltei. Eu até dei uma parada aqui. Que essa relação que a gente tem não é com Deus, é com o nosso divino pessoal. É a forma com que eu me relaciono com aquilo que eu acredito que seja Deus. Humanizado, bacana, que tá lá, é só rezar que a Terceira Guerra Mundial não acontece. Esse meu Deus, ele é bacana, ele tá assim, ele tá lá comigo. Bomba atômica não, bomba atômica não. Nós vamos chamar a falange agora dos deuses bacanas que não vão deixar a bomba atômica acontecer. Que mundo é esse que vocês vivem desses deuses que fazem? Ah, eu vou descer ali. Cristiele, deixa eu ver qual é o desejo dela. Curar a filha que tá com tosse. Chá de guaco resolve, tá? Curar a filha que tá com tosse, não sei o quê. Uhum, esse é o Deus. Curou? Meu Deus é bacana. Não curou? Meu Deus não me ouve. Eu preciso mudar de Deus, porque essa relação que eu tenho com esse divino pessoal é essa. Por isso que ele te atende, por isso que ele não te atende, por isso que ele é bom, por isso que ele é mau, por isso que ele gosta de você, por isso que ele não gosta de você. Hum, por isso que é complicado entender o que realmente é Deus, porque a gente tem uma ideia do que nós gostaríamos que fosse. Papai, né? Papai sentado no troninho, olhando pra gente, falando: te conheço pelo nome, hein? Denise, pelo nome. Denise, não aguou a plantinha hoje, Denise. Inferno. Acabou. Acabou. Esse não é o Deus que eu quero, né? Meu Deus, ele é inclusivo. Meu Deus é bacana. Então a gente tem que entender assim: não consigo me conectar com nenhuma religião. Por quê? Porque você não consegue se conectar com nenhuma religião. É a primeira coisa. Não, não é nada não. É, sempre tem um trem aí. Tem. Sempre tem. É ruim, a música é ruim, tava quente, que mais? É ali que você encontra com Deus mesmo? Então tá. Mas me conecto com todos os guias e os espíritos. Ó, se você tem conexão com guia e com espírito, me manda, porque eu preciso dessas conexão com guia e espírito para eles conversar com meus guias e com meus espíritos aqui para mandar informação para mim. Eu estou precisando das informação privilegiada aqui para mim na flor. Então, manda para mim também. Mas se você tem essa facilidade,
essa faculdade apurada dessa conexão, aproveita. Porque eu nunca vi professor que não gosta de ensinar. Nunca vi guia que não gosta de mostrar caminho. Então, se você tem facilidade com guia, né? Maravilhoso. Seja feliz. Então, aproveita a tua própria inspiração e se realize nela. Porém, isso ainda é muito confuso para mim, sei mentalmente da diferença entre religião e espiritualidade, mas isso é um pouco confuso. Eu espero ter trazido um pouco mais de clareza sobre a sua confusão. Por quê? Espiritualidade é o que é. Religião é o que as pessoas acreditam que é. E criaram livros, e cada um conta a sua história, cada um fala do seu jeito, cria-se uma instituição e cumpre um papel, cumpre um rito, né? Então, é dessa forma. E não adianta querer me enganar para trazer um conceito forçado do que é religião. Porque tudo aquilo que é organizado é institucionalizado, segue um rito, uma forma, um padrão, tem nome, tem livro, é religião. Não adianta falar que não é, porque é. Senão não precisaria de nada disso. Então, tem uma casa, essa casa tem um nome, tem uma regra, tem uma norma, tem coisas que explicam aquilo, é uma instituição. Não, isso é ciência, é ciência. Então chega lá e vai contar uma história de Chapeuzinho Vermelho, vê se é ciência. Pede a palavra sem ser conhecido, vê se é ciência. Sobe lá no palquinho, sobe lá no altar e fala: Ah, eu vou falar uma coisa minha aqui. Vê se é ciência. Fala alguma coisa que vai contra o que está escrito no livro. Vê se é ciência. Coloca o seu ponto de vista. Vê se é ciência. Eu fico imaginando quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, que quer defender um ponto de vista, que está incomodado quando eu falo isso. Não, não é religião, claro que não. Opa, só o incômodo já mostra que é. Só o próprio fato de se sentir incomodado, você já está defendendo uma bandeira. Que bandeira é essa que você está defendendo se não é religião? Se não é religião, se não é futebol, é o quê? É partido político? Você pode escolher. Ou é partido político, ou é futebol, ou é religião, você escolhe. Então, você entendeu? Então, se você tem um lugar, se o lugar é institucionalizado, é burocratizado, tem normas, tem linguagem comum entre eles, está em vários lugares, seguem um rito, é religião, pessoal. Só se você quer mudar de nome, você muda. Você faz o que você quiser. Você muda. Muda o nome, não tem problema. Fala comigo que é ciência. Eu vou acreditar. É ciência. Então eu posso dar a minha percepção sobre a ciência ou a ciência ela não pode ser colocada em xeque? A ciência não é colocada em xeque a todo momento através do avanço tecnológico, não é? Então é religião. É simples. É simples. Só que a gente não quer que seja. Você entendeu? Mas é simples. Seja o que for, tá? Seja o que for. Incluindo, veja bem, olha o choque, hein? Ah, incluindo chave de Enoch. Quer que eu cite outro nome? Eu cito. Tô falando Academia para Ciência Futura. Quer que eu cite outro nome? Eu cito. Vou criar tumulto. Espiritismo.
Vou criar tumulto. Vou criar tumulto. Não, não é religião. Não, não, não. Não, não, não é religião. Mas foi Emmanuel que falou. Mas quem é Emmanuel? Mas foi você que é lá que falou. Mas quem é fulano? Peraí, tá no livro? Tá no livro. Todo mundo faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa. A linguagem é a mesma? É a mesma. Tem uma normativa? Tem uma normativa. É institucionalizado? É institucionalizado. Ué, então é seita? Testemunho de Jeová? Mórmon? Catolicismo? O budismo? Eles já são religiões. Qual que é a dificuldade da gente dizer que é uma religião? Você entende? Essa é a principal questão, o cerne da questão que eu estou desde o início trazendo aqui. Qual é a dificuldade de enxergar a realidade por trás daquilo? Qual é a dificuldade de enxergar a realidade? Porque para mim, eu não me importo com essa questão. Eu não me conecto com a religião, com o meu guia, eu me conecto com o guia, eu me conecto. A pergunta é ótima. O meu principal questionamento é: por que você não quer se conectar com uma religião? Qual é a sua aversão à religião? Do que você está fugindo? Por que você não pode ser? Porque as religiões mataram, fizeram. Todas fizeram. Todas mataram. E aí? Futebol também. Política também. E aí? Então, o principal ponto para mim dessa questão, que é o que eu peguei desde o início, mas eu quis levantar essa poeira toda maravilhosa para nós aqui, porque faz muito sentido, né? Levantar esse. Ah, que isso? Que isso? Que isso? É religião, não é religião nada. Ah, não. Vão mudar o culto? Vão mudar? Não, não pode mudar. Mas por que não pode mudar? Não é religião. Vamos, ao invés de ler esse livro, vamos ler o outro? Não. Vamos, ao invés de falar desse mestre, vamos falar do outro? Não. Não, aqui a gente só segue o que o fulano falou. É religião. Por que vocês acham que no discipulado a gente tem as leituras sagradas, a gente tem todos os estudos, tem todas essas coisas? Em praticamente nenhuma outra sanga você vai ver a sanga estudando outros mestres, outras escrituras, você não vai ver. Por isso que a gente estuda na sanga todas as literaturas, todos os mestres, todos os guias, hinduísmo, budismo, catolicismo, espiritismo, de tudo, tudo. A gente estuda, tudo a gente vê. Por que que a gente não pode ver? Qual, qual é essa coisinha que não me deixa ver? Você tá falando coisa que você não sabe, Sal. Você tá falando coisa que você não sabe. É mesmo? Eu não sei? Então tá bom. Então eu não sei. Faz o teste. Chega num lugar que você não conhece. Pede a palavra para você falar de Deus. Mas vai num lugar institucionalizado. Vai num lugar que tá cheio. Vai num lugar que funciona, que tem nome bonito. Todos os nomes são iguais, né? São os mesmos nomes, são os mesmos santos. Pede. Fala lá que você quer trazer uma mensagem de paz para o mundo. Sobe lá na tribuna espiritual. Pede a palavra.
Aí você vai ver a diferença entre religião e espiritualidade. Você vai ver. Por isso, para mim, nessa segunda questão, não consigo me conectar com nenhuma religião, mas me conecto com todos os guias e espíritos, por isso ainda é muito confuso para mim. Sei mentalmente da diferença sobre religião e espiritualidade, mas isso ainda é um pouco confuso para mim. Ok. Nessa questão, a primeira coisa que eu falei foi: acredito ser importante buscar o espiritismo kardecista para compreender melhor sobre essas resoluções, porque isso tem muito a ver com isso. A segunda questão foi sobre a conexão com a religião. Percebe o porquê você não se conecta com a religião? Nenhum mestre vai falar que religião é bom ou ruim. Nenhum mestre vai falar que você se conecta ou se você não se conecta. Nenhum mestre vai indicar o caminho para você de absolutamente nada. É você, na sua vida, na sua experiência, que precisa se conectar. O mais importante você já fez, que é a conexão espiritual. E se você acreditar que isso já basta, segue o seu coração. Se você acreditar que precisa seguir uma religião, busque por entendimentos e ensinamentos que sejam mais adequados e que tenham mais afinidade com a sua vida. Namaskaram! Gratidão! Viva a vida! Sejam felizes! Pravarre! Finaliza aqui para nós. Mensagem de amor para o mundo. É sério? Eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer imensamente todos os seus ensinamentos, todo o seu direcionamento. E eu vou falar por nós, porque acredito que seja para todos que estejam ao vivo aqui e futuramente assistindo esse vídeo, é muito importante, né? Esse realmente é o que eu falei no começo, esse direcionamento. Não só no que você fala, mas no que você age, como você age, quando não está aqui na câmera, quando está no telefone, quando está de forma presencial e quando você está com a sua família, né, na enxada aí, quando a gente não vê, quando ninguém vê. Então, quero te agradecer por tudo, mais uma vez, por todos os ensinamentos e agradecer a todo mundo que esteve presente aqui hoje. Gratidão, querida, gratidão. Muita luz para nós, pessoal. Que a gente tenha uma semana abençoada. E se você está assistindo esse vídeo, ou assistiu, ou qualquer coisa que seja, e você não concorda, usa os comentários, né? Vai lá nos comentários, escreve o que você quiser, elogia, xinga. Mas faz alguma coisa, porque ficar parado é ruim demais, né? Então, namastê, pessoal. Boa noite. Muita luz para nós. Paz e bênçãos.